Por que o Bitcoin pode ter forte valorização frente ao dólar, tá? Porque isso já está acontecendo, fofas, com o real, tá? No ano passado, alguns vão lembrar, outros não me conheciam naquela época ainda. Teve um Domingão do Bitcoin, ou foi uma live do desafio da Bitcoin Trade, em que eu fui extremamente polêmico. Chegaram em algum momento na conversa assim, pô, o dólar pode até o final do ano bater os R$10 por unidade, né? E eu duvidei daquilo. Por quê? Porque uma coisa assim, eu não sou economista, mas eu sou um excelente observador. E na época, naquele Domingão do Bitcoin, ou live lá da Bitcoin Trade, eu não lembro qual live que era exatamente, mas era em junho ou julho do ano passado, logo depois do Covidson, uma coisa que me chamou muita atenção, e que acontece muito depois da gente ter eventos de grandes quedas e grandes crises, né? Ou seria grande perda de valor aí de todos os mercados, né? O que acontece quando tem grande queda ou quando tem uma crise, as pessoas começam a vender todos os seus ativos e trocam por dólar, porque o dólar ele é a moeda mais comprada do mundo e a principal hoje reserva de valor do mundo. Todo mundo quer dólar, tá? É a moeda que mais se compra no mundo. Então, sabendo disso, né, todo mundo querendo dólar, quando nós temos um ensaio de uma crise, o dólar tende a se valorizar perante a todas as outras moedas, porque todo mundo vende tudo que tem para ficar dolarizado, né, numa grande crise. Então, com o Covid, pessoal, e aliado a outras questões, né, políticas e tudo mais, e macroeconômicas, o real perdeu forte valor pro dólar, porque o mercado todo, como um todo, queria comprar dólar no mundo todo. Queriam aguardar e armazenar reservas de dólar. Só que acontece que logo após esse tipo de acontecimento, nós temos um fenômeno muito interessante que eu observo desde 2002, tá? Desde 2002, eu até tinha notado, ó, da outra live, até tinha notado. Vocês lembram que nos anos 2000 nós tivemos a bolha.com, que foi aquela primeira grande queda, né? Que nós tivemos, acho que foi no ano 2000. Eu não lembro se foi em 2000 ou que ano que foi. Se alguém puder lembrar aí da crise de 2000 acho que 2002 ou 2000. Logo após a crise, eu quero que vocês percebam o seguinte: o dólar vinha se valorizando frente ao real, beleza? Todo mundo queria dólar naquela época, dólar teve valorização, e logo acho que um ano ou 2 anos depois da bolha.com, nós tivemos a desvalorização do dólar frente ao real e frente a várias outras moedas globais, tá? Então, várias outras moedas, principalmente de países que têm o foco em criação de commodities agrícolas ou commodities como um todo, como é o caso do Brasil. O Brasil é extremamente forte em commodities, né? E um excelente exportador. E nós temos aqui uma valorização do real frente ao dólar. Então, a gente viu o dólar bater na bolha.com os $4 e logo depois, nos anos mais tarde, que foram os subsequentes, nós vimos o real se valorizar perante o dólar. Chegando lá em agosto, né, na crise, um pouco antes da crise, antes de todo mundo correr novamente para o dólar novamente, nós saímos de R$4 por dólar para 1,15, acho, ou 1,50. Foi 1,50, tá? 1,50. Isso me chamou muita atenção. Então, aqui nós tivemos uma crise, dessa crise nós tivemos uma forte busca de dólar, de compra de dólar, e depois o mercado externo começou a querer comprar e apostar em moedas de países subdesenvolvidos, como o próprio Brasil, e principalmente os países em que geram bastante, que são sustentados por um mercado grande de commodities, né? Em 2008, então, nós tivemos outra busca de liquidez por dólar, então muita gente começou a comprar dólar, e aí o dólar disparou na crise, né, em agosto de 2008 até dezembro, e o dólar foi novamente de 1,50 para 2,50, tá? R$2,50 você comprava $1. Acontece que nos anos subsequentes, então 2010, 2011, 2012, 2013, eu lembro que em 2013 eu comprei um PlayStation 4 no lançamento com a cotação do dólar 2,30.
acho que foi em novembro de 2013 que eu comprei o meu PlayStation 4, então ele estava em recuperação, né? O dólar estava começando a voltar a se valorizar perante ao real. Estava aqui, ó, 2,50, 2,30 na verdade que eu comprei, 2,30, tá? Então eu comprei na cotação 2,30, eu lembro que eu paguei R$900 pelo PlayStation 4, aqui pelo PlayStation 4 lá nos Estados Unidos estava R$946, se eu não me engano, e aqui no Brasil R$5 mil, tá? E aí eu fui até os Estados Unidos e comprei o PlayStation. E aí, logo depois, o preço começou, então, o dólar começou a se valorizar perante ao real e assim por diante. Até que nós tivemos, então, agora, recentemente, a crise do Covid, né? E nós tivemos uma nova busca de compra de dólar por todo o mundo. Só que agora, né, conforme essa notícia até explica, né, eu não sou nenhum tipo de economista, mas essa observação me chamou muita atenção. E naquela época, depois do Covid, eu falei assim... porra, o real tá batendo quase R$6 o dólar, né? Eu acredito que a partir de alguns meses nós vamos ter desvalorização do dólar e valorização do real. E aí o pessoal ficou doido comigo. Não, mas tu tá louco, Isso não existe, não sei o quê. Só que eu falei isso mais pela observação. E eis que agora apareceu uma notícia agora recentemente, né, com o título assim: chegou a hora de apostar na valorização do real contra o dólar? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque agora o que acontece é uma dívida violenta com essa emissão de dólares através do quantitative easing, né, dessa manobra dos Estados Unidos de injetar dinheiro infinito na economia e arriscar ter uma puta inflação. E agora, recentemente, a taxa Selic ela subiu, né, de percentual, ou seja, a taxa Selic estava à beira acho que como é que está quase negativa, não, ela estava próxima do zero, aí estava bem baixa, e agora com a taxa, eles sendo obrigados a subir a taxa, né, vai acontecer o quê? Supostamente, recessão, juros elevados, aumento da taxa Selic vai impossibilitar que as pessoas tenham facilidade em crédito, como até 1 ou 2 meses atrás. Vai acabar um pouco o oba-oba, né? E vai trazer um pouquinho de recessão. E com a recessão, obviamente, muitos investidores de fora estão especulando numa valorização do real, tá? Então, basicamente, aqui nessa notícia, eu até recomendo vocês darem uma lida, né? Segundo o especialista aí, o cara que está falando sobre... Deixa eu só ver quem é que estava falando isso aqui. Segundo o especialista aqui, esse economista, ele falou o seguinte, ó, que o desempenho positivo das contas externas será impulsionado pelo boom das commodities global, o que trará mais dólares para o Brasil e pode favorecer o real. Na visão de guarda, né, as principais dúvidas em relação ao coronavírus tendem a se dissipar com o avanço das imunizações, as vacinas, mesmo que o número de casos e mortes ainda seja alto. Tá? Então, o fator político também deve ficar em segundo plano em 2021. Então, basicamente, o cara está comentando aqui, né, que existe uma série de fatores que podem ajudar o real a ter uma performance melhor no segundo semestre do que observamos no início desse ano. Então, ele comentou sobre a volatilidade à vista e tudo mais, né? Mas, aparentemente, nós podemos ter uma possível continuação de valorização do real perante ao dólar, conforme a mesma observação que eu tive nas outras duas crises conhecidas de 2000 e 2008. Né? Primeira crise da bolha.com e depois da crise do subprime, 2008. E agora vocês podem ver, inclusive, que o dólar frente ao real está perdendo o fundo anterior, então está entrando em tendência de baixa. Inclusive, está abaixo da média semanal, né, de 8, que também mostra para nós uma possível continuação de desvalorização do dólar frente ao real. Lembrando que o número de emissão de dólares que foram injetados na economia global foi muito maior do que outras moedas. Isso vai trazer aí problemas futuros, possivelmente talvez uma nova recessão ou um estouro de uma bolha, porque o mercado como um todo, o mercado de ações, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, ele explodiu, né?
E muitos economistas, até o Fernando Ulrich comentou esses dias, que nós podemos estar à beira de uma recessão verdadeira, né? Que não com aquela recuperação que tivemos depois daquela grande queda que tivemos no dia 12 de março do ano passado com o Covid, né? Então, assim, eu estou otimista quanto ao real, eu estou focado mais em ter reais agora do que dólar, nesse presente momento, conforme eu já tinha projetado lá no ano passado, era a minha expectativa do real se valorizar perante ao dólar, conforme eu observei outras vezes. E também ao invés de eu usar uma caixa de reserva com dólar, eu estou querendo criar um cesto aí, segurando um pouquinho de reais junto com os investidores de fora, tá? Que estão apostando agora em comprar real, porque acreditam que o real pode ter chegado no seu fundo, digamos, de desvalorização perante ao dólar, tá? Não, foi em 2013 foi o PlayStation 4 que eu comprei. Certo, fofa? Basicamente é isso. Essa é boa. Otimista com real. É, jovem, é verdade. Estou otimista com real. E podem rir. Toda vez que me chamam de louco é porque eu estou na ponta certa, tá? Estou otimista com real no curto prazo, ainda permaneço otimista. Desde o ano passado eu estou otimista com real, porque eu observei essa necessidade de investidores internacionais investirem em commodities agora, possivelmente para se proteger da volatilidade dos mercados internacionais. Tá?